lá? Ser jovem no Brasil, no mundo, nos dias atuais, é um desafio enorme. Um emprego que não aparece, conflitos armados, um planeta em busca da sustentabilidade. Então, nada mais urgente que debater as propostas de políticas públicas para a juventude. E isso aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Y20. Essa sigla vai ser muito ouvida durante o programa. A juventude de países com as maiores economias do mundo se reuniram neste segundo semestre. E eles querem que as ideias virem ações. A gente não quer apenas ser consultado, nós queremos estar diretamente envolvidos na tomada de decisão, diretamente envolvidos para pensar nas soluções, porque a juventude tem muito a contribuir para pensar de forma inovadora quais as soluções que precisamos, não só no Brasil, mas também no mundo, para que a gente tenha um futuro mais igualitário, um futuro mais justo. A humanidade está enfrentando enormes desafios simultâneos. As mudanças no clima, o aprofundamento das desigualdades e a escalada de conflitos nos colocam em estado de alerta. Precisamos de ação rápida e certeira para evitar o agravamento desses problemas. Sabemos que as consequências das decisões que tomamos hoje serão sentidas principalmente pelos jovens e é por isso que acreditamos que suas perspectivas e sua criatividade devem ser parte central da busca por soluções. A gente quer que as soluções sejam dadas agora, pensando a curto, a médio e também a longo prazo. Nós precisamos ter planeta. Nós vamos ver ainda algumas recomendações que os jovens deste Fórum da Juventude, o Y20, deixaram como resultado do encontro. Agora, definição e números. As Nações Unidas definem jovens como as pessoas com idade entre 15 e 24 anos. 45 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos estão no Brasil. No planeta, são quase 2 bilhões de jovens. O Brasil, de fato, são muito pouco de jovens que nós temos na política com menos de 30 anos. No Brasil, são muito pouco o número de mulheres na política. No Brasil, são estou repetindo, né? Muito poucos de negros e negras na política, tanto no Senado como também na Câmara. Juventudes no Brasil é um tema importante. De acordo com o último censo populacional de 2022, nós temos no Brasil 45 milhões de jovens. É um segmento importante a considerar para o desenvolvimento do país, mas também reconhecendo que o Brasil passa por uma transição demográfica. Então, quando nós olhamos para o último censo populacional de 2010, nós tínhamos nessa altura cerca de 51 pessoas jovens no Brasil. Então, vemos aí uma redução e vemos também a necessidade de priorizar mais os nossos investimentos na juventude. Em que áreas? Priorizar na educação, por exemplo. Quando os membros da Juventude 20, a Y20, se reuniram no Rio de Janeiro, estavam ali representando grandes economias do planeta: Brasil, Alemanha, Japão, Estados Unidos. O resultado dessa cúpula? Propostas como integrar o conhecimento ambiental à educação primária, criação de um fundo para a juventude, a inclusão de mulheres jovens, indígenas, pessoas com deficiência e vulneráveis na agenda de governança global. Que depois de grandes e extensos debates, a gente conseguiu ver da Rússia aos Estados Unidos, da África do Sul à Alemanha, a possibilidade de nós termos uma declaração em consenso. É a declaração máxima? É o manifesto do Partido Comunista? É a tese, né, que encanta corações e mentes? Não necessariamente. E nem é sobre isso. Não é sobre a gente ter a tese máxima alcançada. É sobre a gente saber como a gente tem capacidade de conviver como humanidade. O Y20, talvez alguém que esteja ou assistindo ou esteja aqui não conheça ainda, ele é o grupo oficial da juventude do G20. Então, o G20 é o grupo das maiores economias do planeta, reúne 85% da economia mundial, 2/3 da população mundial,
tem um modelo de organização com grupos de trabalho, com grupos de engajamento, com diferentes segmentos da sociedade civil, e um deles é o da juventude. Entendendo quais são os temas prioritários para juventudes globais, né, para juventudes do G20, para disso ter um documento forte, um documento amplo, um documento que representa as demandas da juventude dos países que representam o maior PIB, né, as maiores economias do mundo. Afinal de contas, quando a gente fala sobre o futuro do mundo do trabalho, que foi um tema que a governança do G20, do Y20, determinou que fosse um dos temas de debate. Por que é tão importante debater isso a nível global? Porque as organizações que lucram em cima da precariedade do trabalho da nossa juventude são organizações transnacionais. Portanto, as decisões precisam ser transnacionais, elas precisam ser globalizadas. Agora, para entender presente e futuro, é preciso sim conhecer os passos dados até a cúpula da juventude, o Y20. Um giro pelo Brasil e chegamos aos diálogos regionais. Pela primeira vez na história, o Y20 inaugurou um processo chamado Diálogos Regionais. Nós fizemos mais de 30 diálogos em todo o Brasil, com dezenas de milhares de jovens em todas as regiões do Brasil. Há 2 semanas atrás, o penúltimo, aliás, o último foi realizado no Tocantins, está o Gustavo Gama aqui, a Daniela esteve lá, que é um estado da região norte do Brasil, estado importante da região norte, e o penúltimo foi realizado em Pernambuco, uma cidade pequena chamada Pesqueira, com 200 jovens de 42 municípios do estado de Pernambuco. Depois de um processo em que o diálogo foram realizados em diferentes biomas do estado, a última cidade do Agreste brasileiro, onde lá no território sagrado do povo Chucuru, que é um povo indígena, Terra dos Encantados, nós realizamos um diálogo regional, um dos 30 que foram realizados para que pudéssemos chegar até o Y20. A participação ela sempre impõe desafios, mas é um desafio que vale a pena, porque não existe política pública sem a participação do povo. Jovens e a legislação. Vamos conhecer leis que fazem parte do arcabouço jurídico brasileiro. Em 2002, surge o Dia Nacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto. E desde 2013, o país conta com o Estatuto da Juventude, que trata dos direitos dos jovens, princípios e diretrizes das políticas públicas voltadas para esse público. É importante pressionar e dialogar com o Executivo, mas não só, porque as políticas de Estado elas são gestadas no Parlamento, no Senado e no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que também o processo de interpretação dessas leis se dá no Judiciário. Então, esse diálogo que nós precisamos fazer, inclusive acerca das recomendações do comunicado do Y20, precisam se dar com todos esses atores e essas atrizes. Nós fazemos parte, ou somos fruto, na verdade, de gerações de jovens que lutaram para que a gente pudesse garantir e estruturar alguns passos importantes. E eu sempre rememoro o que está no DNA da nossa juventude. Uma delas é a conquista do voto aos 16 anos, a luta pelo passe livre estudantil no transporte público, o marco da lei do estágio, a implementação do Projovem. São algumas lutas que fazem a travessia da nossa história e trazem a importância de gerações de jovens que puderam fazer com que hoje nós estivéssemos aqui. Assim como a própria criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, que são instrumentos institucionais extremamente importantes para a aplicação da política pública de juventude. Leis criadas, consolidadas, cada uma delas com uma história de debates construída dentro e fora do parlamento. Agora, a ordem é o Plano Nacional da Juventude, previsto em emenda constitucional desde 2010. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. E essa agenda de juventude está alocada na aprovação do Plano Nacional de Juventude. Essa agenda que nós queremos construir aqui no Congresso Nacional, senador, e nós queremos muito sua ajuda, ela vai precisar ser um instrumento de mobilização da sociedade brasileira, que vai precisar envolver todos os setores sociais de juventude, que vai precisar envolver o terceiro setor, que vai precisar envolver o parlamento brasileiro, que vai precisar envolver, já está envolvido o executivo brasileiro,
precisará se haver uma força-tarefa para que nós consigamos, de uma vez por todas, transformar as agendas de juventude em política de Estado. Já falamos aqui que o tema emergências climáticas ganhou destaque durante a audiência pública. Outro tema que faz a diferença, principalmente no mundo da educação, são as cotas raciais. Razão e emoção. Eu acho importante colocar, também como trouxe o senador, que sou filha da política de cotas, então sou formada em Relações Internacionais aqui pela Universidade de Brasília. E fiz meu mestrado em Direito também por meio da políticas de cotas. E acho que é importante pontuar isso, porque acho que sem a política de cotas eu também não estaria aqui, eu seria uma das únicas. Eu acho que é importante também colocar como a política pública, e nesse caso as políticas de cota, como esse é o tema também da nossa audiência, como as políticas públicas são fundamentais para garantir a participação das juventudes, para garantir a participação de mulheres jovens, da população negra, da população indígena, não só na tomada de decisão, mas garantir também os seus direitos, né, de forma mais ampla. Talvez muitos não entendam a importância, talvez a minha emoção, porque eu trabalhei muito com a política de cota. Cota no serviço público, cota para as pessoas com deficiência. É uma forma de você fazer com que as pessoas mais vulneráveis, mais sofridas, mais pobres, tenham acesso, né? Essa geração de estudantes que fizeram parte, que fazem parte do movimento estudantil, é exatamente a geração que conseguiu entrar na universidade graças às cotas. Por isso, estar na sua presença é algo muito significativo, exatamente porque, graças à sua luta, a luta do presidente Lula, a luta de tantos jovens, dessa geração, de outras gerações, a luta do movimento negro, nós podemos e conseguimos avançar na popularização do ensino superior, e isso não é coisa pouca para o histórico do nosso país. Os jovens são muitos, já vimos. Aqui no Brasil, 1/4 da nossa população. No mundo, quase 2 bilhões. Mas eles estão onde devem, merecem estar? A política e os espaços de poder. Atualmente, nas capitais brasileiras, nós temos apenas 2% de vereadores com menos de 30 anos. 2%. Então, a juventude não tem estado presente nas câmaras municipais. E quais são as políticas públicas que podem ser estimuladas e promovidas para incluir? E desses 2%, menos de 1% são mulheres jovens. Isso sem fazer um recorte de raça, para entender quantas dessas mulheres são mulheres negras. Então, a partir desse dado, a gente tira o quanto a participação das juventudes ainda é incipiente. Olhamos sempre para a inovação, criatividade, mas penso que o que mais ouvimos esta tarde é a necessidade de, para além da participação, os jovens estarem nos espaços de decisão. E nós, com a presença do Filipe, olhamos para fora e para dentro da Casa da ONU, e o que Filipe colocava era também o desafio na ONU. Onde estamos em termos de ter mais jovens nos espaços da ONU? Nós, do Fundo de População das Nações Unidas, queremos muito seguir com o nosso programa de estagiários, convidando jovens brasileiros a conhecerem mais a Casa da ONU e também com essa oportunidade, futuramente, colaborarem como profissionais da ONU. Nós precisamos de sangue novo, mudança, novas formas de pensar, e isso só pode ser feito através da juventude. Dos espaços de poder para as salas de aula. Estamos falando de educação, inclusão, mundo digital. A gente sempre coloca que a juventude atual está muito online, né? A juventude das redes sociais, a juventude da internet. Quando a gente olha para os números de acesso, são números elevadíssimos. Mas qual que é, de fato, esse acesso à internet? A maioria dos adolescentes e jovens tem acesso a uma internet de baixíssima qualidade, que só permite, de fato, acesso às redes sociais. Como que a gente garante o acesso a uma informação de qualidade por meio da internet, quando esse acesso ainda é tão limitado, especialmente para as juventudes mais vulneráveis, para as juventudes dos espaços rurais? Sabemos que investimentos na educação e principalmente manter as meninas, as adolescentes na escola faz toda a diferença. Imaginem que 1 ano adicional de escolaridade para uma adolescente equivale a cerca de 10% a 20% mais de renda que ela pode obter no seu emprego futuro. Então vale a pena manter sim as meninas na escola e olhando para este potencial da juventude também, na educação e, como já falou-se aqui também, no emprego, estudando, claro, quais são as novas formas de emprego que os jovens querem aderir. E temos mais demandas, inúmeras delas. Trabalho,
Segurança nas cidades. Juventude indígena. A proteção dos territórios indígenas e territórios étnico-raciais, e no Brasil isso é uma demanda muito forte das juventudes indígenas e das juventudes quilombolas. Então, como é que a gente consegue pensar no direito à participação política, no direito a uma educação, se a gente não está garantindo um direito que é um dos primeiros e principais, que é o direito a habitar seu território de forma segura e ter esse território garantido e protegido, mais participação de meninas e mulheres jovens, não apenas no mercado de trabalho, com pagamentos igualitários, mas também nos espaços de tomada de decisão. O debate por justiça climática é um debate também importante na luta da juventude, que atravessa as nossas trajetórias e que nos influencia a nos mobilizar para uma agenda importante, que é a COP30, que acontece em Belém ano que vem, aqui no Brasil. Um combate a todas as formas de discriminação, sejam baseadas em raça, em etnia, em religião. Nós vemos dados alarmantes, e eu acho que a gente tem visto um crescente, muitas vezes, de radicalização da juventude, porque a juventude não tem recebido políticas públicas necessárias para combater essa radicalização, porque não tem recebido o conhecimento necessário, uma educação emancipatória, uma educação decolonial. Então, temos visto, inclusive, muitas vezes, um crescimento aí do discurso de ódio nas redes sociais, e essa foi também umas pautas. Então, como que a gente pensa em políticas que combatam o discurso de ódio e na criação de cidades que sejam cidades mais seguras, espaços públicos e privados mais seguros para meninas e mulheres e também para a população negra, para que a gente possa habitar nas cidades com a garantia plena dos nossos direitos. Nós precisamos interligar aquilo que nós defendemos de desenvolvimento nacional com justiça climática. E isso se chama sustentabilidade, e eu tenho muita certeza que nós podemos concatenar essas lutas exatamente porque o Brasil precisa crescer. E esse país pode crescer sendo desenvolvido sustentavelmente. Pode crescer garantindo emprego para a juventude, retomando um plano de reindustrialização, construindo alternativas a partir das estruturas climáticas que cabem a nós e, acima de tudo, cobrando os países de fato responsáveis pelas mudanças climáticas. Outras reflexões: a intimidade da mulher, a dignidade menstrual, os jovens e a saúde mental. A saúde mental como um dos focos principais, uma das demandas principais da juventude brasileira e das juventudes globais. Nós temos atualmente políticas públicas de promoção da saúde mental, mas acho que falta também a gente avaliar o quanto essas políticas públicas têm chegado na ponta, têm chegado nas escolas dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. A gente tem uma das taxas, a gente tem visto um crescente nas nossas taxas de adoecimento mental das juventudes. Então, essa como uma demanda também fundamental, especialmente para as juventudes mais vulneráveis, uma integração das juventudes migrantes e refugiadas, com oportunidades de emprego, com oportunidades de acesso à saúde, de oportunidades de acesso à educação. Uma demanda por mais dignidade menstrual, por assegurar que todas as pessoas que menstruam possam ter acesso digno a insumos, porque a dignidade menstrual que possibilita outras formas também de dignidade, o acesso à educação. Muitas mulheres muitas meninas perdem aulas mensalmente por não ter acesso aos insumos necessários para garantir a sua dignidade menstrual. Um apelo também para a promoção da saúde sexual e reprodutiva e acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, especialmente da juventude, ao transporte, à educação, aos empregos, aos espaços de poder. E o futuro pós-cúpula da juventude, o Y20. Ano que vem, COP30, no Brasil, sobre mudanças climáticas. Soluções para novas políticas públicas para a juventude. Não é porque a gente pensa no amanhã, no depois de amanhã, que a gente não pensa no agora. A indignação da juventude, ela se dá a partir das realidades presentes, quando a gente percebe que a crise climática ela não afeta por igual, ela afeta de maneira distinta, ainda que ela tenha atingido locais do centro de Porto Alegre. A gente sabe quem são as pessoas lá na Restinga que estão pagando o preço até esse momento. O desafio daqui para frente
As juventudes brasileiras e mundiais foram convidadas a participar desse processo e articular juntas soluções. Mas como agora, a partir disso, a gente articula nacionalmente e internacionalmente essas demandas? Como que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário pode absorver essas soluções e construir, em conjunto com a juventude, políticas públicas que atendam a essas demandas, que atendam essas necessidades, né, que são tão urgentes. E o outro prisma é o nível global. Nós temos para o próximo ano já a COP30. O quão importante é levar toda a sabedoria que foi construindo esses espaços com Y20 para assegurar que a agenda da juventude, com resposta ao clima, também seja exemplar. Então temos aí uma frente de trabalho também, queremos com a ONU seguir olhando para isso e ocupando essa agenda global também para assegurar que o Brasil possa utilizar da sua cooperação Sul-Sul para inspirar outros países também. Nós precisamos fazer um grande esforço para que os setores empresariais, para que o terceiro setor, para que aqueles que, neste momento, detêm o poder do capital, eles observem essas recomendações e cumpram essas recomendações. Porque nós sabemos que, sem esse esforço de pactuação dos direitos a partir de uma premissa de que a juventude pode, né, desenvolver esse país, desenvolver o mundo, não será possível colocar essas recomendações em prática. A política transformando vidas, a agenda da juventude, a diversidade brasileira, o direito a participar e decidir. Eu quero falar também que ser jovem não é um demérito, muito pelo contrário, é uma potencialidade. A gente tem que se enxergar nesse papel de potencialidade como sujeitos de direito e sujeitos para quem a participação é um direito. Não é uma sessão, né? não é algo que é concedido porque é legal, porque é bonito. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas, participar ativamente da construção de políticas públicas. Espaço de poder. Negros, negras, brancos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBTQI, essa diversidade que é o Brasil. E aqui vocês o representam. E pedir ao senador Paulo Paim apoio sempre para a articulação das nossas agendas de juventude no Senado e no Congresso Nacional, porque nós sabemos que o senhor é muito bem relacionado e é bom de aprovar projeto. Então, a gente quer colar com o senhor para a gente poder garantir a estruturação das nossas políticas públicas para que elas se transformem em políticas de Estado. Eu quero convidar todo mundo também, nos seus municípios, a construírem, junto ao Conselho Nacional de Juventude, essa campanha de difusão dos conselhos municipais de juventude. É um espaço fundamental para que os jovens possam participar da política pública nos seus próprios territórios. São muitas angústias da juventude e eu acho que nós precisamos construir caminhos nesse sentido, pela aprovação do Plano Nacional de Juventude, que de fato seja robusto e represente os anseios da juventude brasileira, para que nós apontemos um rumo para a juventude no debate do emprego e também no debate sobre justiça climática que atravessa hoje a nossa geração mais do que nunca. Não nos basta para a juventude a poesia dos textos institucionais. O que nós precisamos são de recomendações, de propostas, de políticas, de programas que de fato alcancem e transformem a vida das pessoas, porque enquanto nós estamos aqui, nesse Senado Federal, essa casa que recebeu todas as políticas de Estado destinadas à juventude foram discutidas aqui. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade, privados da educação, têm perdido as suas vidas, têm perdido os seus sonhos, e por isso o que nós fazemos é importante, né? Então, o que nós fazemos é importante porque tem como destinatário mudar a vida das pessoas, a maior geração de jovens da história do Brasil. É isso. Juventude por completo, sem exclusão, sem violação de direitos, com sonhos realizados. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.